Meus queridos, deixe o like, se inscreva no canal. Os grupos de Telegram, WhatsApp e Discord estarão na descrição, ok? Vamos ao vídeo. Bom, pessoal, aparentemente, né, a comunidade de Poi agora virou a comunidade de Last Epoch. E eu não tenho pretensão de jogar Last Epoch, não gostei do que vi do jogo, assim como não gostei do que vi de Diablo 4. Acho que são jogos muito inferiores ao Poi 1. E eu decidi trazer minha opinião para vocês sobre por que que eu acho que o Poi 1 vai continuar sendo. Talvez a gente tem que ver o Poi 2 existe uma expectativa em relação ao Poi 2, mas pelo que eu vi do Poi 2 também, eu acho que eles vão cometer o mesmo erro de Last Epoch e Diablo, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que eles vão cometer o mesmo erro, pelo que eu vi, que é ignorar o que o jogador quer, tá? E aí eu vou falar sobre isso, mostrar aqui pra vocês eu continuo farmando, né? Tô com algumas survival guild aqui pra fazer, enfim, tô fazendo o que eu, como eu falei com vocês, com aquela visão de longo prazo, né? Então eu fico dias e dias fazendo a mesma coisa que na standard. Mas voltando ao assunto, é porque que, na minha opinião, o Poi 1 continuará sendo melhor que todos os seus concorrentes, e que inclusive o Poi 2. Porque existe uma desconexão do que a empresa e os desenvolvedores querem com o que os jogadores querem. E eu já vi isso já aconteceu em um outro momento na minha vida, né? Tem mais de 2 décadas que eu gosto de jogos, tá? E eu vi isso acontecer com o futebol, famoso FIFA e o PES, tá? Basicamente, desde aí da época do Play 2, os jogos de futebol foram sendo renovados anualmente e a qualidade do jogo na questão de jogabilidade caiu muito. Tanto é que hoje você pode procurar na internet, você vai achar quem atualiza o Bomba Patch, por exemplo, que é uma atualização famosa aí dos futebol de Play 2. Então, hoje em dia tem muito jogador que permanece jogando Play 2. Você vai ver o Play 2 é um gráfico muito pior, tá? Mas uma jogabilidade muito melhor. Então, existe uma desconexão, né, do que empresas e desenvolvedores querem, que é melhorar o gráfico, tá? E o que os jogadores querem, que é o que? Uma jogabilidade melhor. Por que, que o Poi superou o Diablo? O Poi foi um jogo feito em cima do Diablo 2 e aí a cada liga havia conflitos, né? Porque a gente apresentava nerfs e ia vendo a reação do público e naturalmente, né? A GG tentou passar nerf aqui, por exemplo, de drop na casa dos 90%. Recente, pouco depois da Liga Arquinemes, tá? Que surgiu esses Loot Goblin, né? Esses mobs que você mata e cai aquela quantidade absurda de currents. E a GG, para responder a isso aí, ela reduziu o drop geral do jogo muito. Se eu não me engano, na casa de 90%. Cara, foi a coisa assim mais revoltosa que eu já vi em termos de comunidade de Poi. Muita gente, teve até influenciadores aí, grandes youtubers que foram banidos porque eles começaram a se organizar para abaixo assinado, coisas desse tipo, para pressionar a GG para retirar esse nerf. E que foi um nerf que não foi declarado. Então a GG ela nerfava o drop sem avisar nos patch notes, entendeu? Então foi uma coisa assim que deu uma quebra-pau absurdo. Depois teve um buff de drop que deixou o nível do drop muito abaixo do que era, tá? Mas ainda assim bom, jogável, tá? E aí a comunidade começou a aceitar mais. E outra coisa que eu percebo que é um problema, além dessa necessidade de criar gráficos cada vez mais bonitos e pesados, e que, portanto, você talvez não consiga ter a mesma densidade de monstros, enfim, prejudica um pouco a jogabilidade. A gente percebe quem vive, joga o PoE há alguns anos já deve ter percebido que entra liga após liga.
E a GG vem sempre fazendo nerfs, tentando induzir as pessoas a jogar cada vez mais, tá? E isso não é uma peculiaridade da GG. Todos os desenvolvedores são assim. Eles querem, é como se eles quisessem, sei lá, escravizar os jogadores, sabe? Manter aquela pessoa o máximo de tempo possível focado no joguinho. É uma premissa parecida com as redes sociais, né? Que a gente tem hoje. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o jogador não quer isso, né? Pelo contrário, o que eu vejo é que as pessoas, e principalmente pessoas que jogaram há muito tempo como eu preciso ter uma relação saudável com os jogos, entendeu? Eu não posso ficar vidrado, eu tenho obrigações, eu tenho que, enfim, cuidar de família, de serviço e tudo mais. E aí a gente acaba não podendo é, dedicar ao jogo o tempo que os desenvolvedores e empresas por trás dos jogos querem que a gente dedique. Então, são exatamente esses dois problemas, esse viés de sempre a preocupação ser com o gráfico ao invés da jogabilidade. E o fato das empresas quererem cada vez mais que as pessoas fiquem mais tempo jogando os seus jogos, é que eu enxergo que o Poi 1 não deixará de estar aí no topo dos Action RPG. Se você for olhar para o Poi 1, cara, o gráfico do Poi 1 ele é feio. O Poi 1 não é bonito. Dentro, comparado, obviamente, né, com jogos atuais. Né? O Poi é muito mais bonito que era o Diablo 2, por exemplo, que eu joguei. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei na vida, foi o Diablo 2. Mas o Poi, ele claramente é um jogo desatualizado de gráfico, mas as pessoas querem jogar ele. Então, se fosse pelo gráfico, se fosse pela preferência do gráfico, você pega um Last Epoch, você pega um Diablo 4, teria que ter muito mais pessoas jogando lá. E na internet tem esse efeito, né, que o vencedor leva tudo. Então, não vejo nas premissas atuais, no rumo que as empresas estão dando para os jogos atualmente, o Poi 1 deixar de ser esse top action RPG. Obviamente que a gente tem que ter uma cautela aí com o Poi 2, porque por ser do mesmo desenvolvedor, pode ser que ela aproveite essa jogabilidade do Poi 1 e consiga implementar no Poi 2. Mas pelos vídeos que eu tenho visto, né, que saíram aí, eu não vejo isso. Eu vejo a mesma preocupação com o gráfico e a jogabilidade muito pior. Outra coisa que eu acho, agora eu já estou aproveitando para tratar de outros assuntos. Eu não entendo por que, por exemplo, quando já que o objetivo dessas empresas é manter os jogadores mais conectados, uma maneira de fazer isso, ao meu ver, é a qualidade de vida. Então já joguei diversos jogos, por exemplo, que os itens já caem direto no inventário. E o Poi seria excelente para isso, porque o Poi tem um filtro. Então só iria para o seu inventário o que está dentro do seu filtro, correto? Não perde-se aquela necessidade de ficar clicando, sabe? Se tivesse um sistema desse, talvez os jogadores fossem mais receptivos a nerfs de drop, por exemplo. E adicionando um auto loot desse e nerfando um pouco o drop, talvez no final das contas você produza um jogo mais harmônico, em que de fato as pessoas estejam dispostas a jogar por mais tempo, tá? Mas eu não vejo isso, eu vejo sempre uma tendência a induzir o jogador a essa escravização, sabe? Essa necessidade de jogar por diversos dias, diversas horas e parar sua vida para aquilo como se fosse um trabalho, tá? E não é. E inclusive faz mal para as pessoas. Então, é outra coisa que eu acho estranha no cenário de jogos atuais. As empresas não se preocupam com a qualidade de vida dos usuários dos jogos. Por exemplo, eu trabalho no comércio, cara, o que eu puder facilitar para o meu cliente, eu tenho que facilitar.
É a minha função. Estou lá para servir ele, né? E vou receber por isso. No ambiente de jogos, isso muda, entendeu? A gente deixa de ser servido pela empresa para servir a empresa. Portanto, e por esses vários tópicos aqui abordados, eu acho que o POI 1 continuará soberano aí diante dos seus concorrentes. E eu não jogarei esses novos jogos. POI 2 talvez, Dash Epoch e Diablo não. E eu gostaria de trazer essas informações, esse modo de pensar meu para vocês. E comente aqui nos comentários o que vocês acham a respeito. Vocês acham que eu estou viajando? Vocês acham que tem algum embasamento? Isso que eu estou falando, tá? Mas enfim, queria trazer essa discussão para vocês. Beleza? Abraço e até mais.